O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje é Natal. Hoje o sol nascente nos veio visitar. Hoje nos foi dado um menino. Hoje Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, se fez homem, assumiu a nossa condição, recebeu o rosto humano. Deus, Ele ama tanto o ser humano,
que na plenitude dos tempos, Ele se fez um de nós. Ele assumiu a nossa condição. O Natal, meus queridos irmãos e irmãs, é a realidade de um Deus, de rico que era, tanto nos amou, que assumiu a nossa pobreza, assumiu a nossa condição. Tudo isso por amor, tudo isso para nos salvar. Portanto, meus queridos, o sentimento que precisa brotar no nosso coração no dia do Natal, no dia do nascimento do Senhor, é um sentimento de profunda alegria, e é isso que a palavra de Deus nos coloca hoje. O profeta Isaías nos diz: alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ruína de Jerusalém, o Senhor consolou o seu povo, o Senhor resgatou Jerusalém. É isso que nos diz o Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e seu braço forte alcançaram-lhe a vitória. É isso, meus queridos irmãos e irmãs, que nos fala a carta aos Hebreus. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do seu Filho, do seu Filho que nasceu, do seu Filho que nos salva pela sua presença. A alegria, meus queridos, que João nos chama a ter quando ele afirma: o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E essa alegria da certeza de que Deus é o Emmanuel, de que Deus está tão próximo de nós, de que Deus nunca nos abandona, porque Ele se fez um de nós. Que essa alegria nesse dia invada nosso coração, invada nossa alma de cristãos, e é essa alegria que precisa alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia do Natal, o Evangelho nos coloca que só existe um ponto fora da curva que não está de acordo com essa alegria. João disse que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Esse é o único ponto, meus queridos, da palavra de Deus hoje. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Infelizmente, como no tempo de Jesus, que não teve hospedaria, que não tinha uma casa aberta, que quase não tinha corações abertos para receber o Filho de Deus, para acolher o Filho de Deus na sua casa, hoje também, depois de 2025 anos, ainda a grande maioria das pessoas estão completamente indiferentes a esse dia. A grande maioria das pessoas estão com as suas casas tão cheias, tão ocupadas, com tantas preocupações, com tantas coisas, com tantas realidades, que não tem espaço para Deus, que não tem espaço para Jesus. Jesus hoje veio mais uma vez para os que são seus, mas os seus não receberam. A grande maioria ainda hoje não recebe esse Deus que se encarnou. Faz do Natal um monte de coisa. Faz do Natal Papai Noel, faz do Natal pisca-pista, faz do Natal presente, faz do Natal comer, beber, se embriagar, brigar, faz do Natal tudo. E não se abre para aquilo que de fato é o Natal, o nascimento do nosso Salvador, o príncipe da paz, que procura uma hospedaria, que procura um coração, que procura alguém que lhe abra. Ele veio para que era seus, e os seus não receberam. Mas, irmãos e irmãs, olhamos ao nosso redor, sem dúvida nenhuma, eram muitas as casas que tinham em Belém.
Eram muitos corações que estavam lá. A maioria não receberam o Senhor. A maioria não tinha lugar para eles na sua casa, na sua hospedaria, no seu coração. Mas se a gente olha mais profundamente para o presépio, a gente vai ver que tinha Maria, tinha José, com o coração aberto, que receberam o Salvador. A gente vê que vai chegar aqueles pastores com o coração completamente aberto para render glórias a Deus pelo nascimento de Jesus. Homens que se abriram, a gente vai ver que vai chegar os reis magos e vão adorar o Senhor, o Salvador, o Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Se a gente olhar ao redor do presépio, a gente vai ver que tem os bichos que estão ali adorando o Senhor. Se a gente olhar ao nosso redor hoje, agora, meus queridos, nós vamos perceber que a maioria das pessoas desse bairro não estão nem aí para o nascimento de Jesus, mas tem eu e você. Temos nós aqui que nos abrimos para o nascimento de Jesus. Temos nós aqui que nos preparamos para o seu nascimento através do advento. Temos nós aqui, meus queridos irmãos, que estamos como Maria, como José. Vem, Senhor, nasce. Meu coração está aberto. Aqui existe uma hospedaria para você entrar. Meus irmãos, existem pessoas que se abrem a Deus. Existem pessoas do bem. Existem pessoas que se decidem a amar o Senhor, amar a sua família, amar os irmãos. Existem pessoas que buscam a justiça, que semeiam a paz. Existem pessoas que buscam na sua vida construir uma família melhor, uma casa melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, um mundo melhor. Existem pessoas que se abrem para a ação de Deus e por isso contribuem para que o nosso mundo seja melhor. Existe, meus queridos, sim, hoje, aqui, neste lugar, pessoas que se abrem, que abrem a sua casa para que Deus possa entrar. Isso é maravilhoso. E isso para nós precisa ser motivo de profunda alegria. Que neste dia santo, nós, cristãs, chamados a iluminar esse mundo como a luz do sol nascente que veio nos visitar, Jesus Cristo, verdadeiramente estejamos nesse dia como Maria e José, com o coração aberto, como aqueles pastores, para adorar o Filho de Deus que veio para nos salvar. Essa é a nossa alegria. E o mais impressionante de Deus, que o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa felicidade é um menino. É um menino pobre, filho de pais pobres, que nasceu no curral, num lugar pobre. Essa pobreza, meus queridos, é o motivo da nossa alegria. Deus, de rico que era, se fez pobre, assumiu a nossa condição. É exatamente esse menino que chora, que sorri, que se amamenta, que é indefeso, que precisa do cuidado de seus pais. É esse menino o motivo da nossa alegria. Nós podemos chegar hoje aqui no Natal, de repente, triste, olhar para a nossa vida. Mas me falta isso, me falta aquilo outro, mas eu não tenho aquela coisa que eu queria, mas eu não consegui realizar aquele sonho que eu desejaria, mas eu não conquistei aquilo que eu queria conquistar. Nós podemos chegar aqui com o coração assim, mas, meus queridos, vamos olhar para o presépio. Vamos olhar para o presépio. O presépio é a manifestação
pessoas mais felizes do que Maria e José. Não existia no mundo pessoa mais feliz do que aqueles pastores que foram lá, ou aqueles reis magos que foram lá. Não existe pessoas mais felizes no mundo do que nós que hoje nos preparamos pelo advento, fizemos uma preparação e hoje estamos celebrando com o coração aberto o nascimento de Jesus. Sabe por quê, meus queridos? Porque a felicidade do ser humano não está nas coisas que nós temos. A verdadeira felicidade do ser humano está no Deus que nos ama e que nós amamos. A verdadeira felicidade do ser humano está, e o nosso coração vai permanecer inquieto por toda a vida enquanto nós não repousarmos em Deus. A verdadeira felicidade está no Emmanuel, um Deus conosco, porque o Deus que se fez homem, Ele é a fonte da nossa felicidade. A felicidade do ser humano não está nas coisas que nós podemos ter, está no Deus que nos ama, que se encarna e que nós amamos. Essa é a verdadeira felicidade que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. Não existia pessoas mais felizes do que Maria e José naquela promessa. Não existe pessoa mais feliz do que eu e você, que nos preparamos para receber o Salvador, o Deus conosco. O Natal, queridos, é a festa da família de Nazaré, e é a festa da nossa família. E por isso nós nos reunimos em família no Natal, porque nós celebramos a família. Lá na Espanha, não é no Natal que se dá presente. Na Espanha, no Natal, as crianças pedem os presentes, que vão chegar no dia 6 de janeiro, os Reis Magos que trazem os presentes. É a festa de Rei, que é a festa dos presentes. E o Natal é a festa da família. O pessoal vai à missa, celebra e depois vai, sem dúvida nenhuma, para as suas casas. E no Natal as crianças fazem o presente. Tem um comercial na Espanha muito interessante, de uma empresa, que eles reuniram, antes um pouco do Natal, 10 famílias. E as famílias todas elas são crianças pequenas, e é muito importante que as crianças elas nos revelam muito sobre o que é o ser humano. E chamou as 10 famílias, os casais, os filhos, separou os pais dos filhos, e primeiro, o nome do casal é a outra carta. Eles pedem para as crianças pequenininhas, estão aprendendo a ler e tal, para escreverem o que eles queriam ganhar dos Reis Magos, de presente. Então, elas começam a escrever, é tudo, né? Aquela boneca, aquela guitarra, não sei o que, isso, aquilo, faz um monte de coisa, uma lista enorme. Aí eles pegam as cartas, botam no envelope, colocam essa aqui vai ser entregue para os Reis Magos. Agora, nós queremos que vocês escrevam outra carta, dirigida aos vossos pais. O que vocês querem dos vossos pais nesse Natal? É muito interessante a reação das crianças. Como assim? Nossos pais? O que vocês querem? Aí eles pensam e começam a escrever a outra carta. Depois que eles escrevem, eles pegam, botam no envelope, os pais estão em outra sala e individualmente eles vão entregando as cartas das crianças para os pais. E quando os pais abrem as cartas, eles falam: essa carta aqui, eles fizeram uma carta para os Reis Magos, essa carta aqui é para vocês. Podem ler o que eles escreveram. E os pais tomam um susto. Porque o que as crianças pediram para os pais era, jeito de criança, né? Papai, mamãe, eu quero que vocês brinquem mais comigo. Mamãe, eu quero que vocês joguem futebol comigo. Mamãe, papai, podemos passar um dia junto? Mamãe, papai, passa mais casa da gente. Jantem com a gente. Eram os pedidos das crianças. Nós queremos o carinho. Nós queremos a presença. Nós queremos o amor. Nós queremos o tempo. Isso é a forma que os pais, lendo aquilo, começam a chorar.
apresentador, né, fala, surpreende que os filhos peçam isso de vocês. E os pais não surpreendem. É porque nós, dizem os pais, a paixão dos pais, né? Muitas vezes vamos querendo substituir. A gente vai enchendo eles de coisas, de presentes. E eles já têm demasiados presentes, demasiados outros. Mas o que eles querem é a nós. E tem um pai que diz, uma mãe, a gente quer dar as melhores coisas para os nossos filhos. Mas o melhor para eles somos nós. É isso que eles querem. Nós. E é fantástico. O que é isso, queridos? Que nós desejamos dos outros. Não as coisas. Muitas vezes nós colocamos o nosso coração nas coisas, nas realidades materiais, e desperdiçamos tanto tempo com isso. Mais do que a nossa família, o que as pessoas que nos amam querem, somos nós. É o nosso tempo, é o nosso amor, é o nosso carinho, é o nosso ombro, é o nosso ouvido. É que nós brinquemos juntos, é que nós estejamos juntos. É isso que o ser humano deseja. E é isso, meus queridos irmãos e irmãs, o melhor presente que nós podemos dar no Natal. E o mais impressionante ainda é que depois que eles escrevem as duas cartas, a apresentadora pergunta para as crianças: olha, agora vocês vão ter que escolher. Só pode enviar uma. Qual que vocês vão enviar? A dos Reis Magos ou as que vocês escreveram para os seus pais? É bonitinho ter um menino que fala, mas essa é uma pergunta bem difícil. Era uma lista de um presente. Mas depois ele pensa. A de papai. A dos meus pais. A dos meus pais. Todos unânimes. A dos meus pais. É isso. Nesse Natal, aprendamos a dar o melhor presente. E o melhor presente somos nós mesmos. O Natal é a realidade que Deus dá o melhor presente para cada um de nós. E o melhor presente que dá para cada um de nós é Ele mesmo. Ele se dá a si mesmo. E nós vamos ver, meus queridos filhos, irmãos e irmãs, que no Natal Jesus se dá a si mesmo na pobreza de uma manjedoura. Mas depois Jesus vai trocar a pobreza da manjedoura para a humilhação da cruz, e Ele vai se dar a si mesmo. Ele vai dar a sua vida. Isso é amor. É isso o espírito do Natal. Que o Senhor nos invada com esse espírito. Porque amar é se dar a si mesmo. A si mesmo. Esse é o amor de Deus por nós. E é esse o amor que o Senhor quer resgatar, renovar no meu e no teu coração. Que esse espírito de Natal, o verdadeiro espírito do Natal, invada a nossa vida. E que possamos dar o melhor para quem nós amamos. E repito, o melhor sou eu. Isso é você mesmo. Foi isso que Deus fez por cada um de nós. Que o Senhor abençoe o nosso Natal. E assim seja.